Muito bem, meus queridos, nós estamos aqui mais uma vez para poder compartilhar algo sobre direito e processo tributário. Tá? Nós vimos aula passada sobre administração tributária e hoje nós vamos falar sobre processo. Tá? Então, encerramos a matéria de direito tributário de acordo com a grade curricular e agora nós vamos falar sobre processo, beleza? Tranquilo? Então vamos lá, tá? Eu estou aqui já com o material preparado. Gostaria que vocês abrissem aí na aula 9, tá? Do material de vocês, tá bom? Inclusive eu vou compartilhar aqui em alguns momentos da nossa aula, fazendo a apresentação de tela, tá? Beleza? Então, olha só, nós temos aí a aula de processo tributário. Não está na plataforma. É a que eu passei para vocês na internet, por e-mail, tá? Mas aqui, ó, deixa eu rapidinho que eu coloco. É que eu não mudei a logo, mas aqui eu já coloco aqui, só um minutinho. Hoje é aula 28, é aula dia 28, né? Não, está assim, tá? Tá lá no, pode acessar lá que tá lá. Acabei de acessar aqui e verifiquei que tá lá, tá bom? É aula 8, data de hoje, e o material vai estar aula 9, tá? Podem dar uma olhada. E assim dos outros períodos, né, respectivamente, vai ser, no caso, amanhã, então vai ser dia 29, né, aula 8 mais dia 29. Beleza? Então segue aí, tá? Nós vamos ver, então, a aula de processo, ok? Muito bem. Como vocês podem verificar, antes de de entrar no material, eu gostaria de fazer uma breve explanação. O que a gente viu até agora é matéria de direito, fechando com a administração tributária. Salvo engano, acho que eu fiz uns desenhos, né, no Jamboard, compartilhei com vocês. Então, agora nós vamos partir para um outro mundo, tá? Um outro mundo mesmo. Nós vamos falar sobre processo. E tudo é diferente, tá? A legislação é diferente, ok? Existem princípios específicos para poder regular o processo. Nós temos um processo administrativo e nós temos um processo judicial, ok? Nós temos uma legislação para o processo administrativo e uma legislação para o processo judicial. Nós temos os tipos, as naturezas das ações que existem dentro do processo tributário, processo judicial, tá? E algumas peculiaridades em relação a cada tipo de processo. Ok? Beleza? Então, partindo aí para o material. Primeiro ponto que a gente precisa analisar é que o processo tributário, ele tem um fundamento, né? Como todo processo tem. Processo civil, processo penal, processo administrativo, tá? Então, o processo tributário, ele vai se pautar nos conceitos gerais de processo, né? E aí a gente tem o conceito de processo, que é um conjunto de normas que disciplina a prática, né, do direito aplicável ao caso concreto.
né? Mesmo que às vezes seja de forma forçosa, e é o caso quando nós estamos falando que o fisco vai ingressar com uma ação, né, para poder receber do contribuinte, e ele vai ingressar com a ação de execução, tá ok? Então, nós temos esse conceito, tá? E um outro conceito que a gente precisa ter em mente também é o conceito de procedimento. Esse conceito de procedimento, ele visa, né, a sequência de uns atos ordenados dentro da administração, tratando da administração tributária, né? E que não assegura a participação dos interessados. Ele existe ali um sentido de atos administrativos que precisam ser realizados e que não visa solução de conflito, tá? Não visa solução de conflito. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender, e aí agora eu vou já partilhar, tá? Partilhar já aqui, fazer a apresentação de tela, ok? Apresentação de tela. Hoje. Aí. Vocês cliquem aí na apresentação de tela, tá bom? Cliquem na apresentação de tela para a gente ir lá aqui no Jamboard, beleza? Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu preciso diferenciar processo, de procedimento, tá? Eu preciso diferenciar processo de procedimento, ok? Então, olha só. Quando eu falo de processo, todos estão vendo bem aí, né? Todos estão vendo bem. Quando eu falo de processo, o que tem aqui, né? A característica que está inserida dentro de processo. Quando eu digo processo, né? Eu estou querendo dizer que em processo nós temos o direito de defesa, ok? Nós temos o direito de defesa, certo? Direito de defesa. E nós temos o contraditório. Isso são, né, características que nos garante aí constitucionalmente, tá? Garantias fundamentais. Beleza? Tranquilo? Dentro do processo eu tenho o direito de defesa e o contraditório. Então, tanto, né, autor e réu, promovente e promovido, eles vão poder discutir aqui, né, dentro da lide, ok? Então, vai existir, né, uma lide, ou seja, vai existir aqui um interesse, né, de ambas as partes, interesse das partes e provavelmente um conflito, correto? Então, nós temos isso aqui dentro do processo, tá? Nós temos isso aqui dentro do processo, correto? Agora, e dentro do procedimento? E dentro do procedimento? Dentro do procedimento existe direito de defesa? E aí, pessoal, o que vocês me falam? Dentro do procedimento existe direito de defesa? Sim ou não? Não. Dentro do procedimento existe contraditório? Não. Dentro do procedimento existe lide, interesse das partes e um conflito? Não. Tá? Não. Não existe. Ok? Não existe. Tá, professor, então o que existe dentro do procedimento? Bom, o procedimento, pessoal, procedimento é um conjunto, tá, de atos administrativos, ok? É um conjunto de atos administrativos. E esse conjunto de atos administrativos, tá? Esse conjunto
esse conjunto de atos administrativos, eles são desempenhados pela administração tributária, tá? Até mesmo porque essa administração tributária, ela vai desempenhar, né, uma atividade, de acordo com o artigo 3º do CTN, lembram? Uma atividade plenamente vinculada. Tá? Lembram disso? Lembram do que fala lá o artigo 3º? Não é isso? Atividade plenamente vinculada? Sim, professor, eu lembro direitinho. Eu estudo todos os dias direito tributário, inclusive domingo de manhã. Tá? Ótimo, que legal. Que bom, é muito bom ouvir isso. Então, preste atenção. Dentro dessa perspectiva, tá? Nós vemos que é muito diferente processo de procedimento. Muito diferente processo de procedimento. Ok? Muito diferente. Tá legal? Então, isso implica dizer o quê? Que o procedimento, ele tem uma natureza. O procedimento, ele tem a natureza. E essa natureza do procedimento, ela é inquisitória. Olha só que legal, hein? O procedimento tem uma natureza inquisitória. O procedimento tem uma natureza inquisitória, ok? Então, vamos esquecer um pouquinho o processo, tá? Esquece o processo um pouquinho, ok? E vamos falar sobre o procedimento. O procedimento, ele é inquisitório, pessoal. Ah, professor, o inquérito penal também tem natureza inquisitória, sim. E ele é um procedimento, tá? Que acontece dentro, né, da delegacia, ok? Em regra, o que acontece aqui? Em regra, não existe contraditório e ampla defesa dentro de um procedimento, tá? Em regra, não existe contraditório, né, e ampla defesa dentro do procedimento, tá? A verdade é essa, ok? Essa é a verdade, tá bom? Então, quando eu falo procedimento, tá? Eu estou querendo dizer que é um conjunto de atos administrativos que são desempenhados pela administração tributária por meio de uma atividade plenamente vinculada, com o intuito de fazer com que haja a cobrança do crédito tributário, certo? Haja a cobrança do crédito tributário, tá? Então, preste atenção aqui. Preste atenção. Ó, eu vou aqui desenhar rapidamente aquele esqueminha que nós temos, tá? Fato gerador, ok? Fato gerador, obrigação tributária, né? Crédito, obrigação tributária, tá? Crédito tributário. Depois, nós temos o lançamento, tá? Desculpa, lançamento é antes do crédito tributário. E depois, abertura, né, prazo de 30 dias, né? Prazo de 30 dias, certo? Então, vamos organizar aqui, ó. Fato gerador, obrigação tributária, lançamento, né? Constituição do crédito tributário e depois prazo de 30 dias. Dentro desse prazo de 30 dias, eu tenho a opção de pagar, né? Eu tenho a opção de pagar, eu tenho a opção de discutir, tá? Eu tenho a opção de me omitir, né? E aí desencadeia uma série de outras situações, não é verdade? Então aqui, ó, pagar, né? Discutir e me omitir.
Tá legal aí a forma de disposição do Jamboard? Tá tudo tranquilo? Depois deixem aí a mensagem no chat aí do Meet, tá? Muito bem. Se chegou aqui, tá? Eu pago, extingue a obrigação. Se chegou aqui, eu vou discutir, vai haver a suspensão da obrigação em determinados casos, tá? Se eu vou me omitir, dívida ativa, né? E aí por diante. Então, o que eu quero dizer para vocês? Presta atenção. Dentro dessa perspectiva aqui, pessoal, tá? Dentro dessa perspectiva, o que eu estou querendo dizer para vocês é o seguinte. Uma vez que aconteceu o fato gerador, ó, uma vez que aconteceu o fato gerador, até chegar aqui, tá? Até chegar aqui, ok? Até chegar aqui. Nós temos o quê? Nós temos um chamado procedimento administrativo, tá? Nós temos um procedimento administrativo acontecendo, pessoal. Esse procedimento, ele está acontecendo aqui, ó, tá? Desde quando aconteceu o fato gerador, começa a obrigação do fisco. Então, tudo isso daqui compreende o procedimento administrativo, tá? Abriu o prazo para pagar, aí a gente tem que pensar um pouquinho, porque existem 2 momentos para a extinção do procedimento administrativo. Olha só, hein? Existem 2 momentos para a extinção do procedimento administrativo. Existem 2 momentos para a extinção do procedimento administrativo, ok? 2 momentos para a extinção do procedimento administrativo. E quais são esses 2 momentos que pode haver a extinção do procedimento administrativo, em que não vai haver mais, né, a natureza inquisitória, em que vai sair da esfera da administração tributária, tá? Quando é que isso acontece? Bom, o primeiro momento, tá? O primeiro momento é quando há a abertura do prazo para pagamento, abertura do prazo de 30 dias. Primeiro momento, né? Quando há a abertura do prazo de 30 dias. Logo após a constituição do crédito tributário. Ok? Logo após a constituição do crédito tributário. Então, esse é o primeiro momento. Aqui, ó. Primeiro momento. Por que, professor, o primeiro momento? Porque, pessoal, se eu resolvo pagar, o que vai acontecer? O que acontece se eu resolvo pagar, pessoal? Se eu resolvo pagar, o que vai acontecer? Ué, professor, a obrigação se extingue. A obrigação se extingue, não é? Com o pagamento. Muito bem. Se a obrigação se extingue, vai haver mais procedimento administrativo? Claro que não. Claro que não, tá? Claro que não. Tá legal? Bom, então essa é uma consequência dentro do prazo de 30 dias. Professor, se chegou no prazo de 30 dias, né, chegou a notificação para mim pagar, eu não concordo com a cobrança. O que eu devo fazer? Olha, se você não concorda, você tem que exercer o seu direito de defesa. Você tem que exercer o seu contraditório. Então, você tem que fazer o quê? Discutir. Ah, professor. Então, eu posso discutir? Sim. Na discussão, você está exercendo o seu direito de defesa e contraditório? Sim. Você vai. Você vai poder tanto discutir pela via administrativa, como você pode discutir pela via judicial, tá? Você, contribuinte. Professor, chegou o prazo, não estou contente com essa cobrança, vou discutir, não sou eu que devo, não é esse valor, já está decaído, passaram 5 anos, então aqui é o momento de você discutir.
na via administrativa ou judicial. E aí faço uma nota muito importante, tá? Que não existe pré-requisito para que eu discuta na via administrativa a cobrança do crédito, para que só depois eu parta para a via judicial. Não existe esse pré-requisito, ok? Ou via administrativa ou via judicial. Tá legal? Tudo bem? Então eu escolho, tá? Eu, contribuinte, escolho. Beleza? Bom, se eu, professor, vou discutir, tá? Se eu vou apresentar a minha impugnação na via administrativa, ou se eu vou entrar com alguma ação na via judicial, não é mais procedimento. Agora é processo. Muito bem. Excelente, excelente, tá? Excelente. Você fez uma observação excelente. Ó, se eu, ok? Se eu resolvo, vou baixar só um pouquinho aqui para poder mostrar, fazer uma observação, tá? Se eu resolvo, tá? Discutir, se eu resolvo discutir, ok? Se eu resolvo discutir, ou se eu resolvo discutir, tá? Então, significa que Bruno, eu contribuinte, estou, né, estou dando início a uma discussão, né? Estou dando início a um litígio, ok? Ou seja, a um processo, tá? Estou dando início a um litígio, ok? Estou dando início a um litígio, tá legal? Vou pôr aqui, ó, para vocês entenderem, né? O contribuinte, tá? O contribuinte, ok? Ele vai dar início a um litígio, a um processo. É o fisco que está fazendo isso? Não, é o contribuinte, tá? Pela via administrativa ou pela via judicial. Por que, pessoal? Por quê? Olha só, o segundo ponto importante aí da aula, hein? Por quê que é o contribuinte que dá início a uma discussão? Por quê? Por que é o contribuinte que dá início à discussão? Valendo meio ponto extra para a prova, para somar na nota de A2. E aí? Por quê, pessoal? Eu vou ver aqui quem que vai acertar. Vou dar 2 minutinhos para vocês responderem essa questão. Por quê? Vamos lá? Alguém sabe me explicar? Porque, ó, nós temos o fato gerador, veio a obrigação, depois lançamento, depois crédito tributário, prazo 30 dias. Aí eu posso pagar, contribuinte, né? Pagar, discutir ou me omitir. Né? Se eu resolvo discutir, ok? Se eu resolvo discutir, é o contribuinte que dá início a um litígio. Pode ser pela via administrativa ou pela via judicial. Aí faço a pergunta: por que o fisco não tem interesse de discutir a cobrança do crédito tributário? Por quê? É por aí, Franciele. Por aí. Para as pessoas que vão assistir a aula gravada, vocês vão me enviar no WhatsApp, tá? Tudo bem? Olha só, Gabriel, é o contrário. Nesse caso, quem tem que provar que está errado é o contribuinte. Isso, tá? Então,
A Catherine falou, e o contribuinte que discute, então ele tem que discutir. Sim, é quase isso. A Ellen também, de uma forma genérica, como houve participação, tá? Como houve participação, eu vou dar meio ponto aí para todos que fizeram esse apontamento, tá? A Ellen, a Catherine, a Franciele e o Gabriel. Beleza? Muito bem. Preste atenção aqui comigo. Voltando aqui para o nosso Jamboard. Olha só. Quem que desenvolve o procedimento administrativo? É o fisco ou é o contribuinte? Não é o fisco? É o fisco. Tá? Aconteceu o fato gerador, o fisco vai desencadear todos esses atos. Ok? Muito bem. Então, perante a lei, o fisco tem a obrigação de realizar esses atos, para que, ao final, o contribuinte venha fazer o quê? Venha a pagar o que ele deve, que foi gerado com o fato gerador. Outra característica é que, como é o fisco que está realizando esse procedimento, nós estamos falando de poder público. E o poder público goza de presunção absoluta ou relativa, no caso do direito do processo tributário? Do procedimento tributário. O fisco, ele goza de presunção relativa, tá? E isso quer dizer, implica que não é absoluto. Não é reconhecido um direito absoluto do fisco, do poder público. Mas, porém, implica dizer que ele está dando a sua fé pública. Então, olha só. Se o fisco cria uma obrigação do Bruno pagar o IPVA de um carro, mesmo que não foi o Bruno que comprou aquele carro, o Bruno Ricelli Barbosa Araújo, tem um carro, um Gol, e está totalmente irregular com a sua situação tributária. Mas um outro Bruno Ricelli Barbosa Araújo, que tem um CPF diferente, tem um outro Gol, mas esse Gol está devendo aí 3 IPVAs, 3 anos de IPVA atrasado. Aí o fisco se equivoca e traz uma obrigação do Bruno Ricelli e eu fazer o pagamento, que estou totalmente legal. Se eu não pagar, ficar calado, não quiser briga, extingue a obrigação. Se eu não discutir, mostrar que não sou eu que devo, que é um outro Bruno, que é um Gol, mas é placa diferente, CPF são diferentes, provar isso, por meio da discussão administrativa ou judicial, o que vai acontecer, pessoal, se eu me omitir? O que vai acontecer? Não existe aí uma sequência de atos administrativos forçando coercitivamente, dentro da lei, para que eu pague? A verdade não é essa? Não existe aí, pessoal? Existe, claro que existe, ok? É claro que existe. Bom, se existe essa situação, o que vai acontecer? Bom, se eu me omitir, meu nome vai para a dívida ativa, vai ser publicado no Diário Oficial, Se em tratar de Estado, não vai ser publicado no Diário Oficial, que circula no Estado. Se eu não tomar providência em 30 dias, meu nome vai ser lavrado uma certidão de dívida ativa, ok? Também vai ser publicada essa certidão. E se de tudo, eu não fizer nada, o próximo passo é o quê? Uma execução
fiscal. Tá? O próximo passo é uma execução fiscal. Tá certo? O próximo passo vai ser uma execução fiscal. Muito bem. Então, olha só. Preste bastante atenção. Eu vou estar respondendo a execução fiscal, às vezes vou ter travado o meu nome para poder pegar financiamento, limite de crédito, cheque, empréstimo, qualquer coisa. Mesmo que não seja eu que esteja devendo, por conta do quê? Por conta de um equívoco do fisco? Sim. Nomes parecidos, carro parecido, mas CPFs diferentes e carro diferente, tá? E aí, se eu não exercer o meu direito de discutir, vai acontecer o quê? Vai haver lavrado uma certidão de dívida ativas, né? Uma execução, logo vai estar penhorando coisas na minha conta, tá? Penhora online, a princípio. E ainda sem citação, hein? Que já é pacífico nos tribunais superiores esse entendimento. Então, preste atenção, o que eu estou querendo dizer para vocês? Que o procedimento administrativo, ele se encerra no primeiro momento, tá? Com o prazo de 30 dias, ok? Ele se encerra aqui, o procedimento administrativo, ele se encerra aqui, tá legal? No prazo de 30 dias, porque aí eu posso pagar, eu posso discutir, aqui na discussão eu dou início a um processo, a um litígio, seja na via administrativa, seja na via judicial, tá legal? E o segundo momento em que o procedimento administrativo ele deixa de existir é com o que, pessoal? É com o que? Vamos lá? Quando que o segundo momento ele deixa de existir? O segundo momento ele deixa de existir, tá? Daqui a pouco eu te respondo isso daí, tá, Gabriel? O segundo momento ele deixa de existir quando eu me omito, tá? Vou mais. Foi lavrada a dívida ativa, foi inscrito, né, no CADIM, Cadastro de Inadimplentes, ok? E aí, ó, olha só aqui. O segundo momento é quando o fisco faz a lavratura da certidão de dívida ativa. Então, aqui, ó, no prazo de 30 dias é o primeiro momento. E o segundo momento, né? Segundo momento é com a lavratura da certidão de dívida ativa. Com a lavratura da certidão de dívida ativa. Então, vamos lá? Vamos colocar aqui. O segundo momento, tá? Quando aberto o prazo de 30 dias, o contribuinte se omite, tá? E o fisco é obrigado a inscrever o CPF ou CNPJ na dívida ativa, e posteriormente lavrar não sei se vai caber, hein? Posteriormente, lavrar a certidão de dívida ativa, que é um título executivo extrajudicial, que a gente vai ver agora ali no CPC. Ok? Então, preste atenção aqui, ó. O segundo momento, tá? Eu vou colocar maior para ficar legal aí, se vocês quiserem tirar a print, tá? O segundo momento é quando aberto o prazo de 30 dias, o contribuinte se omite, tá? Vou tirar isso daqui e jogar para cá. Se omite e o fisco é obrigado a inscrever o CPF ou o CNPJ, tá? Ou CNPJ na dívida ativa e posteriormente
e posteriormente, tá? Posteriormente, lavrar a certidão de dívida ativa. Ok? Então, o segundo momento em que pode haver o término do procedimento administrativo é na lavratura da certidão de dívida ativa. Então, olha só, olha aqui. Aconteceu o fato gerador. Veio a obrigação. Então, o fisco começa a agir. Faz o lançamento, né? Constitui o crédito tributário, abre o prazo de pagamento. Beleza. Se houver o pagamento, termina o procedimento administrativo. Se houver a discussão, também termina o procedimento administrativo. Mas se não houver pagamento nem discussão, eu me omitir, aí o que vai acontecer? Continua os atos administrativos que acontecem dentro da administração tributária. Para quê? Inscrição na dívida ativa e, posteriormente, lavratura da certidão de dívida ativa. Ok? Então, esse é o segundo momento que vai haver o término do procedimento administrativo, em caso de omissão do contribuinte, tá? Em caso de omissão do contribuinte. Beleza? Bom, dentro dessa perspectiva, vocês vão me perguntar, professor, eu entendi que termina aqui no prazo de 30 dias, porque se eu pagar o brinque, a obrigação se extingue. Ou, se eu for discutir na via administrativa judicial, a discussão é o início, é um litígio, é um processo. Tá, mas por que termina, se eu me omitir, com a lavratura da certidão de dívida ativa? Pessoal, olha só. Porque depois daqui, como a certidão de dívida ativa, ela é um título executivo extrajudicial, tá? Ela é um título executivo extrajudicial, quem tem a posse desse título é o próprio fisco, ok? É o próprio fisco. Se chegou aqui, não fez o pagamento, o contribuinte, meu amigo, então agora tem que partir para quê? Para uma execução fiscal, tá? O que é uma execução fiscal, pessoal? Execução fiscal é um procedimento? Não, professor, execução fiscal é um processo judicial de cobrança. Tá? É justamente isso. Execução fiscal é um processo judicial de cobrança. Tudo bem? Então, por isso que o segundo momento em que termina o procedimento é aqui. Porque o próximo passo é o quê? É o fisco ingressar com uma ação de execução fiscal. Na verdade, o procurador do município, o procurador, vou colocar aqui, o procurador do município, ok? O procurador do município, tá? Procurador do município, o procurador do estado, ou o procurador, né, da Fazenda Nacional, que aí no caso é a nível federal, tá? A nível União, ok? Então são os procuradores que vão, né? São os procuradores que vão fazer o quê? Vão pegar, né, e ingressar com essa execução, tá? Ah, é IPTU, procurador do município, procurador do município. Ah, professor, é IPVA, procurador do estado. Professor, é imposto de renda, então é o procurador da fazenda, tá? Eles vão ingressar com a petição inicial, chamada de execução fiscal. Existe uma lei, nós vamos falar sobre isso mais para frente, tá? Mas é assim que funciona. Tudo bem? Tranquilos? Conseguiram compreender? Então volta aqui para mim, tá? Eu vou terminar agora, a apresentação rapidinho, ok? Vou terminar a apresentação aqui só para a gente... Ô, professor, não está sabendo nem terminar a apresentação. Pronto. Olha só, preste atenção. Isso é muito importante.
porque isso já caiu várias vezes na prova da OAB e em concurso, tá? Alguns doutrinadores não explicam de forma detalhada. Vocês vão ver que existem poucas, tá? Existem poucas doutrinas de processo administrativo, inclusive. Judicial, às vezes, até tem alguma coisa. Mas administrativo, pouquinho. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que prestar atenção, tá? A gente tem que prestar atenção para entender como é que funciona. Isso eu levei muito tempo para poder descobrir, conhecer e estar passando esse conhecimento para vocês, certo? Então, não existe só um momento que finaliza o procedimento administrativo. Eles são dois. Isso é necessário pontuar, tá bom? Necessário pontuar. Professor, sempre vai ser assim? Olha, não é sempre. Em regra é assim. Pode ser, por exemplo, que antes mesmo, né, da notificação de cobrança, você tome conhecimento e você ingresse com uma ação de mandado de segurança, tá? Simples assim. Dependendo do caso. Nós vamos dar vários exemplos para vocês entenderem. Mas o que eu quero que vocês compreendam é em relação ao momento do início do procedimento administrativo, que tem natureza inquisitória, e o término desse procedimento, tá? O término do procedimento. 2 momentos. Abertura do prazo de pagamento, 30 dias, né? E aí você paga ou você discute. Mas, se eu me omitir, continua o procedimento a ser desempenhado pela administração tributária. O fisco quer receber. E ele vai esgotar todos os meios na via administrativa para poder tentar receber. Então, ele vai inscrever o seu nome na dívida ativa. Se não pagar, vai lavrar a certidão, abre prazo, 30 dias. Não pagou, mesmo com a certidão de dívida ativa, então agora, meu filho, tchau e benção, né? Agora vai haver o ajuizamento de uma execução fiscal. Aí já é um processo, tá? Um processo judicial. Beleza, pessoal? Dá um okzinho aí, tranquilo, se todos entenderam, antes de eu responder a pergunta do Gabriel, tá? Todos entenderam? Tranquilo? Acho que está bem legal a explicação aqui com o Jamboard, né? Eu aprendi a mexer nesse negócio aqui, e aí a gente consegue ter uma visualização melhor. Muito bem. O Gabriel falou assim, depois vai estar gravado, tá, Douglas? Daí você assiste depois, tá? O início. Como o erro foi do fisco durante a execução fiscal, você pode pedir reparação? Ô, Gabriel, mesmo que seja na via administrativa, tá? Não chegando a uma execução fiscal, por exemplo, seja num momento ou no outro, existindo o erro do fisco, você pode pedir sim a indenização, tá? Você pode pedir sim, só que essa indenização é lá na onde? No processo de natureza civil, ok? É lá no juizado, é lá na justiça comum, tá? Não é dentro do processo tributário, ok? Dentro do processo tributário, analisa só o seguinte, você deve ou você não deve, tá? É isso, beleza? Então, essa questão da indenização, comprovar, né, tendo provas verossímeis da sua alegação, você vai fazer o pleito dentro da natureza de uma ação civil, tá? O que aconteceu com uma cliente minha um tempo atrás, que a prefeitura, né, municipal escreveu o nome dela na dívida ativa, estava até já entrou com a ação de execução, e ela descobriu quando foi fazer o financiamento de uma casa. Aí, meu amigo, deu o que falar, foi um PT danado, que a mulher é braba, rapaz. E aí a gente foi, nós combinamos, acertamos, né, para poder fazer tanto a defesa dela, né, na execução fiscal e ingressar com a ação, né, de indenização. Aí a gente fez toda a cópia
do que estava acontecendo no andamento tributário, desde a parte administrativa, e trouxe para a explicação do juiz civil para ele poder entender, né, que houve um erro do fisco. Tá legal? Bom, então, essa parte introdutória, né, vem a poder falar a respeito do procedimento que eu queria que vocês entendessem, tá bom? Para a gente entrar dentro de processo. Tá legal? Bom, agora eu vou compartilhar novamente a minha tela, tá? Quero que vocês cliquem aí na apresentação, tudo bem? Tá? Então, você está apresentando a sua tela. E aí a gente vai aqui no material, tá? Que eu vou compartilhar com vocês. Beleza? Todo mundo vendo aí, né? Estou dando um zoom aqui para que fique fácil de todos conseguirem visualizar. Deixa eu diminuir aqui o zoom. Diminuir aqui para poder ficar legal. Muito bem. Acredito que todos estão vendo aí, né? Todos estão visualizando. Vamos lá. Beleza. Olha só. Aqui, pessoal, nós temos o processo tributário em sentido amplo, tá? Ele se desdobra em processo administrativo ou processo judicial, tá? Não existe pré-requisito para que seja esgotado o processo administrativo, para que depois eu venha discutir na via judicial, ok? Não é como o direito previdenciário, que você tem que ter uma negativa, pelo menos em primeira instância, na via administrativa, tá? Bom, o que está compreendido entre processo administrativo? Meros procedimentos, que são os atos administrativos, né, para cobrança do crédito tributário, que inicia lá desde a obrigação tributária, lançamento, crédito tributário, que eu falei para vocês que nós olhamos agora há pouco na lousa do Jamboard, e o chamado processo administrativo propriamente dito, né? O processo administrativo propriamente dito, que é a impugnação de lançamento, e etc., porque existem outras formas da gente verificar isso aqui, tá? Então, nós vamos ver depois uma aula específica sobre processo administrativo, ok? Dentro desse processo administrativo, nós vamos analisar o PAF, que é o processo administrativo, tá? Processo administrativo federal, ok? Processo administrativo federal, tá? Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui uma... Opa! Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui uma inserção aqui, tá? Processo, não consigo. Processo administrativo federal, ok? Decreto 70.235 de 72, tá? Nós vamos ver depois com calma esse processo administrativo, beleza? É o que eu quero falar para vocês, tá bom? Outra coisa é o processo judicial, tá? Dentro desse processo judicial, nós temos três naturezas de processos. Três naturezas. Nós temos o processo de execução. Esse processo de execução, tá? Esse processo de execução. Quem entra com esse processo de execução? É o fisco. Ok? Quem entra com esse processo de execução é o fisco. Tá? Só ele que ingressa com o processo de execução. Por quê, professor? Porque é o fisco que tem em mãos um título executivo extrajudicial. Vamos lá. Vamos lá no site do Planalto. CPC de 2015. Preste atenção aqui, no que eu vou acabar de explicar para vocês. Nós vamos aqui, tá?
verificar onde que está a certidão de dívida ativa. Ok? Muito bem. Preste atenção, do título executivo, artigo 784 CPC, são títulos executivos extrajudiciais, letra de câmbio, nota duplicada, escritura pública, documento particular, assinado pelas testemunhas, inscrição, contrato garantido por hipoteca, contrato de seguro, crédito decorrente, inciso 9, a certidão de dívida ativa da Fazenda Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, correspondente aos créditos inscritos na forma da lei. Olha aí. E quero dizer que também na Lei de Execução Fiscal, que é a Lei 6.830 de 80, tá? Também vai estar dispondo sobre a certidão de dívida ativa. Ok? Existe aplicação subsidiária do Código de Processo Civil no processo tributário quando existe omissão de alguma coisa dentro, né, da legislação específica que vai tratar sobre o processo tributário, que é a Lei 6.830 de 80, Lei de Execução Fiscal. Dispõe sobre a cobrança judicial da dívida ativa da Fazenda e outras providências. Olha só. Artigo 1º. A execução judicial para a cobrança da dívida ativa da União, Estado, município, e respectivas autarquias, porque também elas podem ingressar com ação, será regida por esta lei e subsidiariamente pelo Código de Processo Civil. Olha o artigo 2º. Constitui dívida ativa da Fazenda, definida como tributária ou não tributária, porque existem créditos de natureza tributária e não tributários. Lembra que eu já falei sobre vocês? Eu vou repetir na aula que a gente for falar sobre processo que vai envolver isso. Que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle de orçamentos e balanços. Tá? Então, preste atenção aqui que eu quero dizer para vocês. Ok? Essa dívida ativa, tá, é aquela que é inscrita quando o contribuinte ele não faz o pagamento. Certo? Quando ele não faz o pagamento. Beleza? E aí, o que que acontece? Uma vez que foi a inscrição da dívida ativa, vai ser lavrada a certidão, porque a certidão, ela tem natureza de título executivo extrajudicial, tá? Olha só o artigo 6º. A petição inicial, que no caso é a petição de execução fiscal, indicará apenas o juiz a quem é dirigida, o pedido e o requerimento para citação. Parágrafo 1º. A petição inicial será instruída com a certidão de dívida ativa. Por quê? Pessoal, é o título executivo, pô. Tá? É o título executivo que tem que acompanhar a inicial. Numa ação de execução, não tem que falar, por que fulano, ui, ui, ui. Não. É simples e reto. Eu tenho um título e eu quero que o fulano pague. Cite ele. Tá? Simples assim. Beleza, pessoal? Tranquilo? Então, voltando aqui, ó. Processo de execução é só o fisco que vai ingressar com ele. Tá? Processo de conhecimento. Processo de conhecimento. Quem que vai entrar com processo de conhecimento? Processo de conhecimento não é quando a gente tem que trazer o ônus da prova? Não é quando a gente tem que trazer o ônus da prova? Não é assim? Não é quando a gente tem que trazer o ônus da prova? Quem que vai entrar com o processo de conhecimento? O fisco? Que isso, professor? O fisco já tem um título executivo em mãos. Por que que ele vai entrar com o processo de conhecimento? Justamente, o fisco não tem intenção de discutir, meu amigo. Ele quer só cobrar. Então, o processo de conhecimento, quem tem que entrar com ele? O contribuinte. O contribuinte. Aí, nós temos dispositivo no próprio CTN, que é no Código Tributário, e ações também no Código de Processo Civil, para que o contribuinte ele demonstre que não é ele que está devendo, ou qualquer outra situação que nós vamos analisar posteriormente. Então, ele pode entrar com ação anulatória, pode entrar, né, com ação declaratória,
pode ingressar com mandado de segurança, tá? Pode ingressar com ação de consignação em pagamento, ok? São várias as medidas judiciais que o contribuinte ele pode ingressar, ok? Tranquilo? Nós estamos falando de um processo de conhecimento, processo onde tem que haver produção de provas. Então aí é o contribuinte. Professor, tem o processo cautelar também. Tá, olha só. Processo cautelar, nós estamos falando, tá? Da chamada cautelar fiscal. O que é isso, professor? Cautelar fiscal? Se é cautelar fiscal, quem pode entrar com essa ação? O fisco, ok? A cautelar fiscal, ela tem uma lei própria, tá? Ela foi criada lá em 1900 e bolinha, quando, após a criação do CTN, veio essa disposição para essa medida cautelar, Lei 8397 de 92. E essa lei, ela veio para poder fazer o seguinte, presta atenção. Voltando para mim aqui agora, tá? Imagina que eu estou paralisando aqui a apresentação, ok? Voltei. Imagina que eu sou um cara que movimento muito dinheiro, tá? E que eu devo muito imposto. Eu devo realmente, mas eu não pago. Eu não pago. Só quando chega lá no osso, tá? Só quando chega lá naquela situação realmente de extrema dificuldade, não tem para onde sair. Eu sou um cara que dou muito trabalho para o fisco, certo? Então preste atenção. Eu vou remando. Declaro ali o imposto, não pago, tá? Vem a notificação ali, não faço pagamento. E aí eu já me preparo para quê? Falo, peraí, eu já tenho um dinheiro nessa conta, vai cair tal dia, eu já vou pegar, me organizar para que já pegue e transfira esse dinheiro. Ah, tem um carro também. Já vou organizar, já vou tirar esse carro do meu nome. Nossa, tem um negócio que entrou no meu nome, um imóvel também. Vou ter que fazer já a transferência desse nome. Eu já estou fazendo o quê? Tentando, né, fazer com que haja uma evasão, tá, do meu patrimônio para que eu não faça o pagamento da dívida. Certo? Mas o fisco, sabendo já que eu estou tirando alguns bens do nome, porque ele pode fazer essa consulta, porque existe toda uma organização, tá? Que hoje ela funciona de forma eletrônica, entre o que? Os entes federativos, tá? União, estados, municípios, entre as instituições financeiras, entre cartórios de registros de imóveis, ok? Entre cartórios de tabelionatos, tá? Então, existe toda uma organização em que o fisco ele pode solicitar informações. Quando ele faz isso, ele verifica e fala, poxa, o cara está dilapidando não, ele está evadindo o seu patrimônio, está alienando o seu patrimônio para que não faça pagamento. Aí, olha só, até que o fisco programe-se para poder entrar com ação de execução, toda uma situação, né? O que acontece? Ele fala, peraí, até eu fazer isso, vai demorar muito tempo, e aí esse cara vai alienar todo o seu patrimônio, e depois não vai sobrar dinheiro para ele pagar, para ele me pagar. O que eu faço? O fisco, nesse momento, ele vai fazer o quê? Ele vai propor uma cautelar fiscal. Tá? Essa medida cautelar, hoje, com o novo CPC, ela não é tão usual mais. Porque, com o novo CPC, existe um dispositivo legal, tá? Um artigo que dá o direito de o fisco, não fala o fisco, mas isso é uma interpretação para o processo tributário, dele fazer pedido de penhora online ou de restrição de bens antes da citação. Isso já o STF já se posicionou a respeito que pode, tá, dentro do processo tributário.
Então, ela não é tão usual, mas a lei ainda está em vigor, ok? Então, essa cautelar fiscal é para quê? É para que possa, né, fazer ali o bloqueio de bens para que possam garantir a satisfação do crédito, tá? Para que possa garantir a satisfação do crédito, ok? Então, o cara não tem domicílio certo, tá? Não tem domicílio eletrônico, várias vezes está em insolvência, ele começa a alienar o seu patrimônio ou tenta alienar, ok? E aí isso compromete o pagamento do tributo, tá legal? Ele compromete com o pagamento do tributo. Então, o fisco fala, pera aí, rapaz, você está querendo fugir de mim? Então, eu vou agir mais esperto que você. E aí ele acaba promovendo essa cautelar, tá? O juiz verifica, fala, opa, peraí, é verdade mesmo, não vai sobrar nada. Vai e concede, tá? Concede ali o bloqueio dos bens. Daí, como a cautelar é uma ação preparatória para que possa ser ingressada a ação principal, o fisco vai ter ali o prazo de 30 dias, né, para poder ingressar com a ação de execução fiscal posteriormente, tá? Aí os detalhes de dívida ativa, quando é considerado alienação, quando não é, isso aí nós vamos tratar num próximo momento, quando a gente for falar especificamente sobre a cautelar. Beleza? Tranquilo, pessoal? Então, hoje, tá? Eu quero que vocês entendam tudo o que eu falei a respeito do que dispus na NOSA do Jamboard, ok? E os tipos de processo tributário, administrativo e judicial, tá? Processo administrativo e processo judicial. Beleza? Tranquilos? Bom, para a gente poder finalizar, tá? Para a gente poder finalizar, a gente tem que falar sobre os princípios, tá? Os princípios que estão elencados como princípios fundamentais, tá? Do processo tributário. Então, nós temos o princípio da justiça, ok? Que está lá no artigo 3º, inciso 1 da Constituição, né? Nós temos o princípio da segurança jurídica, que está lá no artigo 5º caput, o da isonomia, que também está no artigo 5º caput, o da legalidade, né, que está no artigo 5º, inciso 2, e lá no artigo 150 da Constituição, o da razoabilidade, que é o devido processo legal, né, que está no artigo 5º, inciso 54, o da proporcionalidade, que é o controle das relações entre meio e fins, e o da publicidade, que vai obedecer ao artigo 1º, inciso 2, artigo 5º, inciso 60 e o 35 caput. O que são esses princípios? Tá? Esses princípios, eles têm possuem a finalidade de trazer uma segurança para que não haja afastamento, tá, da apreciação de qualquer discussão pelo Poder Judiciário, tá, e que o contribuinte ele tenha segurança para poder exercer o seu direito de contraditório e ampla defesa, tá? Para poder exercer o seu direito de contraditório e ampla defesa, ok? Então, um dos objetivos fundamentais da República é construir uma sociedade livre, justa e solidária, né? Essa construção da sociedade livre, justa e solidária, nós estamos falando da justiça, certo? Nós estamos falando desse princípio aí, que é fundamental, ok? Uma outra questão muito importante é o tratamento, né, dos cidadãos, no caso do tratamento dos contribuintes, que está estampado lá no artigo 5º também da Constituição, tá? Que todos terão direito à liberdade, à igualdade, à segurança, tá? E à propriedade. Então, dentro dessa segurança, nós temos um princípio aí maior que cuida dessa questão de poder haver uma organização e está estampado na Constituição para que haja, né, uma possibilidade do contribuinte ele
poder exercer o seu direito contraditório para defesa, ok? E também de isonomia, onde que os iguais serão tratados de forma igual e os desiguais de forma que se desigualam à medida da sua desigualdade, tá? Outro ponto muito importante é que o inciso 2 do artigo 5º fala que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Tá legal? Se não tem, né? Se não tem lei prevendo que eu faça, por que eu vou fazer? Ok? Essa é uma situação muito importante, que até mesmo a própria legislação que traz a definição do fato gerador, quando nós estamos falando de direito tributário. Tá? Outro ponto muito importante é a questão, né, de haver o devido processo legal. Né? Devido processo legal. Bom, esse devido processo legal é quando nós falamos, tá, que não vai haver privação da liberdade ou dos bens sem esse devido processo legal. Claro que existe exceções. Uma delas é a cautelar fiscal, tá, que faz exceção a esse inciso 54 do artigo 5º da Constituição, e o dispositivo do Código de Processo Civil, que fala a respeito da penhora online, né, sem a necessidade de citação, beleza? Sem a necessidade de citação, tá? Tranquilos? Bom, fechando a questão dos princípios, nós temos o princípio da proporcionalidade, que é aquele no qual, onde que o fisco ele tem que agir de uma forma que não vai agredir tanto o contribuinte para que ele venha a saldar as suas dívidas, e isso, tá? Na prática, a gente consegue visualizar quando é uma pessoa que não deve muito, deve esporadicamente, aí ela acaba devendo, não paga, vai para a dívida ativa. O fisco geralmente não pede a penhora online dessa pessoa, ele pede a citação, aí depois começam a acontecer os atos de constrição dentro do processo. Agora, quando é um cara que ele é devedor quanto mais, está na lista negra lá do fisco, vem uma execução, ele já pede a penhora antes da citação. Tá? E isso é uma proporcionalidade. Ok? E por último, a publicidade. Tá? E os atos eles têm que se tornar públicos. Ok? Né? Mesmo que seja uma situação chata, mas o processo, tá? O processo administrativo e o processo tributário, eles são públicos. Ok? Você tem direito de ter vista desses processos. Tá legal? Tranquilo, pessoal? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Ou estamos bem? Tá tudo tranquilo? Tudo beleza? Todos aí podem deixar o seu joinha aí, tá? Tudo tranquilo? Ótimo, que legal. Então, olha só. Aquele que quiser... Ah, tá, o material. Isso eu vou falar agora, tá? Eu vou tirar um print, tá bom? Da tela aqui. Vou tirar um print da tela para poder mandar para vocês. O material da aula em PDF já está lá no portal do AVA, tá? E aí eu vou tirar um print dessa tela em relação ao que eu expliquei, né? Item por item, eu apaguei e não tinha jeito de fazer mais, eu podia ter usado as duas louças aqui depois que eu vi, agora já era, para que vocês possam ter acesso a esse esqueminha aí. Quem acompanhou a aula, tá, desde o início, vai ver que esse esqueminha ele vai ajudar muito, muito, muito a vocês entenderem o que eu estou falando. Tá legal? Vou disponibilizar lá na plataforma para vocês, tá? Pessoal, tem alguma pergunta para que eu possa, né, responder a vocês? Se tiver, vocês façam aí, tá? Para que eu possa responder, senão nós vamos encerrar a aula de hoje. Lembrando que o calendário foi alterado, né, pela instituição, tá bom? Vocês verifiquem que foi alterado, tá? A questão das nossas provas, tá? Até os trabalhos também vão ter que ser reduzidos em razão dessa alteração da faculdade aí, tá? E nós vamos
né, até a próxima aula, trabalhar aí ainda dentro do processo administrativo. Ok? Beleza, pessoal? Então, um grande abraço para vocês, tá? Gostei muito da participação de vocês aí, tá legal? Aqueles que responderam aí corretamente ou aproximado em relação ao que nós tratamos na aula, vão ter o meio ponto, tá? Me cobrem, tá legal? E uma boa aula a todos, tá? Um bom descanso, beleza? Até o nosso próximo vídeo.